A graça e a paz do Senhor a cada um dos irmãos. Hoje estamos aqui para estudarmos a lição de número 8, que trata das causas da desunião que podem ocorrer tanto no âmbito da igreja, quanto no nosso relacionamento externo com outras pessoas. E a lição ela nos diz que essas causas de desunião devem ser eliminadas. Nós temos aqui uma figura que mostram aparentemente dois irmãos, um com uma espada e um com um elemento altamente contundente. Um diz a paz, irmão, outro diz a paz, querido. Mas, no entanto, os dois estão agindo de uma maneira falsa. Ou seja, as palavras dizem uma coisa, mas a conduta, aquilo que está planejado no coração, representa outra. Então, é uma figura que mostra a falsidade. Então, aqui no texto áureo da nossa lição, é dito que, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, a palavra de Deus ela nos aponta para a unidade dentro da igreja. Nós temos como verdade prática que a igreja é o corpo de Cristo, como nós vemos na figura, e que a união é uma força indispensável para a igreja, é um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. Em qualquer lugar, as coisas só progridem quando existe unidade, quando todos têm o mesmo parecer. Não adianta um grupo de pessoas entrar num barco e cada um remar para um lado. Ou seja, todos têm que remar na mesma direção. Da mesma forma, na igreja, como corpo de Cristo. Nós precisamos estar unidos, a igreja precisa estar unida para que possa dar testemunho aos de fora e obter êxito nos projetos que coloca diante de Deus, sendo estes, lógico, da vontade de Deus. Nós temos aqui a introdução, onde nós definimos que o objetivo da lição é mostrar que em Jesus as barreiras de separação podem ser derrubadas, vidas transformadas e unidas em um só corpo, que é o corpo de Cristo. Nós vamos, para isso, mostrar o ponto central, onde é dito que Jesus derrubou o muro da separação que havia entre judeus e gentios, tornando-os uma verdadeira família de Deus. Então, até aqui, as palavras-chave são união, barreiras que são quebradas por Cristo e aqueles que estavam separados se tornando uma família. O texto para a leitura é o de Efésios, capítulo 2, versículos de 11 a 22, que mostra justamente a queda de uma barreira, a queda de um muro de separação que havia entre judeus e gentios, e dentro desse texto nós vamos mostrar os detalhes que são inerentes a esses fatos. Então, nos versículos de 11 a 13 do capítulo 2 de Efésios, diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que, outrora, vós gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, nesses dois primeiros versículos que foram lidos, nós vemos que os gentios, ou seja, os gentios são todos aqueles que não são judeus, eles eram chamados de incircuncisão pelos judeus. Ou seja, os judeus faziam a circuncisão por ordem de Deus, e por ter essa circuncisão e por terem sido a nação escolhida por Deus, eles excluíam os gentios. Então eles eram religiosos, os judeus eles tinham um papel dado por Deus de evangelizar o mundo de então também, eles tinham que transmitir as belezas da palavra de Deus a todas as nações, mas ao invés de fazerem isso, eles se cercaram, se fecharam e começaram a desprezar os outros povos. Então nós vemos aqui que tinha inicialmente
dois tipos de separação. Depois nós vamos mostrar mais uma. Mas em relação aos gentios, nós vemos que nós tínhamos uma divisão social, porque os gentios eram excluídos pelos judeus e eles eram alvos de zombaria, na realidade eram considerados pessoas sem valor, e tinha uma divisão espiritual também, porque os gentios, querendo ou não, eles estavam separados de Deus de 5 formas diferentes. Então, a primeira, segundo o texto que nós lemos aqui, diz que eles estavam sem Cristo. Isso aí está no início do versículo 12. Estavam sem Cristo. Quem não tem Cristo não tem esperança. Depois eles estavam separados da comunidade de Israel. A terceira, estranham as alianças da promessa. Deus tinha promessas já com o povo de Israel, e as promessas eram relativas a receberem uma nova terra, a desenvolverem um sacerdócio para Deus, a serem povo de Deus e nação do Senhor e ter Deus como rei. Ora, sem Cristo, isso é impossível de acontecer. Quando se recebe Cristo como Senhor e Salvador, existe a esperança de morar numa nova terra, na realidade, nova terra e novo céu, segundo as Escrituras. Enquanto estivermos na terra, desenvolvemos um sacerdócio para Deus. Nesse sacerdócio nós pregamos a palavra, ensinamos a palavra, oramos uns pelos outros, fazemos visitas àqueles que estão necessitados. Somos povo de Deus, somos uma nação eleita, nação santa, como o apóstolo Pedro nos diz em sua carta. Somos uma nação do Senhor e temos Jesus Cristo como nosso rei. Pois bem, nesse período os gentios não tinham nada disso. Então, o quarto ponto de separação era que não tinham esperança. Não haviam recebido promessa divina e estavam sem Deus no mundo. Então, uma síntese desse ponto é que quando alguém, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, está sem Cristo, ele está separado de Deus e não tem esperança. Além disso, nós vemos aqui a idolatria. Um dos problemas dos gentios eram viverem na idolatria, e um dos problemas dos judeus que faziam a separação, por diversas vezes, era não anunciar o Deus vivo. Na verdade, nós vemos na Bíblia diversos pontos onde há testemunhos magníficos acerca da glória de Deus feita por judeus. Mas, regra geral, os gentios eram apenas escolhidos. Aqui foi colocado um quadro onde mostra uma série de deuses, que claro que são deuses, entre aspas, que eram deuses pagãos, que existiam no chamado panteão romano. Então tinha aqui o Baco, deus da bebida, Plutão, Vesta, Vênus, que era deus do erotismo, Marte, que para eles era o deus da guerra, só que eram deuses criados pela imaginação humana, deuses que jamais puderam fazer alguma coisa, enquanto do outro lado existe um Deus verdadeiro que precisava ser anunciado, mas então, como já dito, em função da separação, nem os judeus pregavam e nem os gentios ouviam, então por isso eles estavam alheios à vontade do Senhor. Então, a síntese do tópico número 1 é que os judeus, na religiosidade, excluíam os gentios que viviam na idolatria. Só que ambos precisavam de uma intervenção de Deus. E hoje, da mesma forma, quando nós trazemos para a igreja, como povo de Deus, nós não podemos viver de uma forma religiosa, ou de fazer alguma coisa como se fosse algo obrigatório, ou de uma forma até como se fosse robótica, né, programada. Nós temos liberdade para servir ao Senhor, e nessa liberdade podemos alcançar todos os povos, inclusive aqueles que estão vivendo na idolatria. Então, se eu, como cristão, não faço o meu papel de anunciar as virtudes de Deus, de pregar o evangelho, eu estou igual aos judeus do Antigo Testamento. Eu estou precisando de uma intervenção de Deus na minha vida. Então, o ponto é, como cristão, hoje, nós precisamos anunciar as virtudes de Deus e quebrar todas as barreiras com todos os povos.
não para replicarmos o que os povos sem Deus fazem, mas para mostrarmos as virtudes do Deus vivo. Então, vamos à parte 2 da nossa lição, que é a seguinte. O título é Cristo rompe com a parede da separação. Então, no tópico de número 1, nós vimos a grande separação entre judeus e gentios e as consequências, que foi o afastamento de Deus. Nesse tópico, nós vemos que Jesus, ele traz os gentios. Nos versículos 13 e 14, nós podemos fazer a seguinte leitura. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um só povo, ou fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, a gente vai seguir daqui a pouco, ver o que aconteceu com isso, no versículo 15, eu vou explicar os versículos 13 e 14 primeiro, que no 15 vai mostrar que ele vai destruir os fundamentos da lei do cerimonial. Então aqui nós vemos uma obra de Cristo, onde ele traz os gentios. No versículo 13 está dizendo que agora Jesus, em Cristo Jesus, os que estavam longe foram aproximados. Então esse termo aqui, estavam longe, dentro do texto significa que estavam separados de Deus. Quem não tem conhecimento de Deus está separado de Deus. Daí a necessidade de se pregar o evangelho para que as pessoas sejam aproximadas do Senhor. Isso também está dentro do versículo que diz que pelo sangue de Cristo, ou seja, a pessoa está distante, está sem Deus, ela ouve o evangelho de Cristo, ela é lavada, é purificada pelo sangue de Jesus, é feita uma nova criatura e a partir de então ela passa a ter união espiritual com Deus. Está aqui, ó. Passa a ter união espiritual com Deus. Então, tanto o judeu quanto o gentio que confia em Jesus para a salvação passam a estar unidos em Cristo. Nós vemos aqui em 2 Coríntios 5, do 18 a 21, o seguinte texto. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, mas confiou a palavra da reconciliação a nós, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se de Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, por causa da obra de Cristo, independente de nação, seja judeu, seja gentio, porque, como eu expliquei anteriormente, no Antigo Testamento nós tínhamos os judeus e as demais nações que eram chamadas gentios. Então, para Deus não existe nação, porque tanto o judeu quanto o gentio, quando recebe o evangelho, são feitos povo de Deus. E com isso, as barreiras elas são quebradas. Os povos são reconciliados com Deus, são aproximados do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo, como lido aqui em 2 Coríntios 5, do 18 a 21, nos fala do ministério da reconciliação, que mesmo o homem sendo inimigo de Deus, o evangelho é pregado a ele, e ele, quando recebe essa palavra, ele se torna amigo de Deus, se torna família do Senhor, e os seus pecados não são mais imputados. Então, com isso, vem a paz. É o que nós vemos aqui. Nós já fizemos a leitura em Efésios 2,14, que ele diz, porque ele é a nossa paz, Cristo é a nossa paz. Em Isaías 9, versículo 6, ele diz que um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, quando
alguém recebe o evangelho, a sua inimizade com Deus é quebrada. E a partir de então a pessoa passa a desfrutar de paz com o próprio Deus, pelo fato de ter conhecido então o príncipe da paz, que é Jesus Cristo. E a parede da separação é quebrada. Também nós vimos aqui no versículo 14 que ele diz: tendo derrubado ou derribado a parede que estava no meio. Ou seja, a inimizade, essa inimizade entre o homem e Deus, ela é rompida. Então nós lemos aqui que a figura que o apóstolo Paulo usa para falar da parede da separação é uma parede que existia no templo do Antigo Testamento, que separava uma área de gentio das áreas exclusivas de judeus. Então, nós vemos aqui a figura de um templo. De um lado aqui onde eu estou mexendo, nós tínhamos aqui a área dos gentios, tinha a área das mulheres, e tínhamos um ponto específico onde as autoridades eclesiásticas judaicas permaneciam. E esse símbolo de separação, ele é separação social, ou seja, uma separação racial entre os povos, separação de povos, uma separação religiosa e uma separação espiritual. A gente vê aqui a área de gentios é porque os judeus faziam também, como eu expliquei, apesar de existir todas as barreiras, eles faziam prosélitos. Então, quando faziam um prosélito, quando eles anunciavam para o gentil se convertia ao judaísmo e ele tinha acesso, então, ao pátio dos gentios. Então, o próximo ponto ainda dentro disso, versículos 15 e 16, nós vamos entender que, em função do que nós lemos no versículo 13 e 14, eu vou repetir o 13 e o 14 para entrar no 15 e 16. Então, versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, de judeus e gentios ele faz um povo. E tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu, aqui é o início da leitura do versículo 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, derribando por ela a inimizade. Então nós vemos que no Antigo Testamento existiam leis, festas, sacrifícios cerimoniais que faziam a separação entre judeus e gentios. Então, do texto, nós vemos que por causa da morte de Jesus na cruz e do anúncio do evangelho, Jesus faz dos dois, ou seja, de judeus e de gentios, um novo homem, ou seja, nós podemos falar que faz um novo povo. Deixa de existir a caricatura judeu, a caricatura gentil, e todo aquele que vem para Cristo Jesus, ele passa a ser servo de Deus, passa a ser igreja do Senhor. Nós vemos aqui em Gálatas 3:28 o seguinte texto: Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Em Cristo as barreiras são quebradas. Por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário, tudo que existia em termos de separação é rompido. Se aceitou. Quando alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador, como eu já falei, ele é feito povo de Deus, ele é feito um cristão. E nisso, então, nós vemos ainda do texto aqui que fomos reconciliados em um só corpo, que é o que está no versículo 16, por intermédio da cruz. Então aqui, judeus e gentios unidos a Deus por meio de Cristo. Essa obra foi realizada na cruz do Calvário. Então, Romanos 5, do 8 a 10, está escrito assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho,
muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, ela produz a reconciliação do homem com Deus e faz com que todas as barreiras sociais, religiosas, espirituais sejam quebradas, porque a partir de então é formado o corpo de Cristo. Ainda nos versículos 17 e 18, nós vemos o seguinte texto: e vindo, evangelizou a paz a nós outros, que estáveis de longe. Aliás, e vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis de longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em espírito. Então nós vemos que Cristo trouxe boas novas, assim como a igreja do Senhor anuncia o evangelho, que significa boas novas de separação, de salvação. Nós vimos anteriormente que os gentios estavam separados de Deus. Os judeus queriam Deus, diziam servir a Deus, mas eram religiosos. Então, esses dois povos precisavam se aprofundar no conhecimento de Deus para ter Deus de verdade, para ter Deus no coração. Sabemos que o Antigo Testamento ele apontava para Cristo, como se houvesse uma placa dizendo Jesus virá. Todo o Antigo Testamento é assim. A síntese do Antigo Testamento é Jesus virá. E no Novo Testamento Jesus veio e tendo vindo, morreu na cruz, e hoje a igreja anuncia o evangelho. E a essência do evangelho é que Jesus desceu dos céus, tomou a forma de homem, viveu nessa terra, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, enviou o Espírito Santo, e com o auxílio do Espírito Santo, hoje, nós podemos ser testemunhas a todas as nações da terra. Então, com isso, quando se diz que Cristo, ele evangelizou a paz, é que Cristo trouxe boas novas de paz, tanto para gentios quanto para judeus. Tanto para os de longe, essas palavras aqui, longe, estou marcando aqui, e perto significam longe. Os gentios, porque estavam separados de Deus, e os de perto eram os judeus, que foram uma nação, foi uma nação escolhida por Deus, mas ainda precisava, e hoje ainda precisa conhecer a Deus, porque isso é o cumprimento das Escrituras, não é? Os judeus não receberam Cristo. A Bíblia diz, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, por meio do evangelho, por meio das boas novas de salvação, todos os povos podem conhecer a Jesus e servir a Deus de todo o coração. E no versículo 18 é apontado o outro fato, que é o acesso ao Pai. No Antigo Testamento existia o templo, como nós já referimos algumas vezes, existia uma cortina na entrada do Santo dos Santos. E só quem passava aquela cortina uma vez por ano era o sumo sacerdote para apresentar sacrifício, tanto pelos pecados dele, quanto para os pecados da nação. No Novo Testamento, isso foi abolido. No momento em que Jesus morre na cruz do Calvário, o Evangelho nos diz que o véu se rasgou do alto a baixo. Então, hoje, por causa da morte sacrificial de Jesus como na cruz, e todo aquele que o tem como Senhor e Salvador, tem acesso livre a Deus. Nós não precisamos de intermediários para irmos a Deus. Nós oramos direto ao Senhor. É o que está aqui no texto de Hebreus 10, versículos 19 ao 21, que diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. A Bíblia nos diz que hoje o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a Bíblia nos diz que nos céus Jesus é o nosso grande sacerdote, é o nosso grande sumo sacerdote, pois ele intercede por nós. Então, podemos ir hoje com ousadia à presença do Senhor,
Como eu falei, no Antigo Testamento, só o sumo sacerdote ultrapassava o véu. E aquele sumo sacerdote era pecador também e precisava de remissão de pecados. Mas no Novo Testamento, Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote, teve o seu véu rasgado, sua carne foi moída por causa de nossos pecados, ele subiu aos céus, ele intercede por nós, e como nós lemos nas Escrituras Sagradas, todos nós temos livre acesso ao Pai por causa do sangue de Jesus na cruz. Então, a síntese desse tópico, que é o de número 2, é que, por meio da obra redentora de Jesus Cristo, tanto judeus quanto gentios que o recebem como Salvador, formam o corpo de Cristo, a igreja que tem livre acesso a Deus. Isso nos faz lembrar até daquela canção que diz: o véu que separava já não separa mais. Somos povos de Cristo. Oh, que bênção, aleluia. Então, próximo ponto é a parte 3, nós vamos ver agora, que fala dos resultados da reconciliação feita por Jesus na cruz do Calvário. Então faremos a leitura de Efésios, capítulo 2, versículos do 19 ao 22, onde nós podemos ler das Escrituras. Versículo 19. Assim, ou seja, esse assim é a consequência de tudo que nós lemos anteriormente. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados pela habitação de Deus no Espírito. Então nós extraímos aqui alguns pontos. O primeiro, que está no versículo 19, que nós acabamos de ler, tem duas frases, que nós somos concidadãos dos santos e famílias de Deus. Então nós vemos que no reino de Deus, diferente da separação que existia entre judeus e gentios no Antigo Testamento, ou diferente da separação que qualquer religião possa impor, no reino de Deus não existe separação, no reino de Deus não existe cidadãos de segunda classe. Todos são redimidos porque foram feitos filhos de Deus. Vou fazer a leitura de João 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então não tem nação, não tem bandeira, não tem raça. Todo aquele que vem a Jesus Cristo se torna concidadão dos santos e, por ser filho de Deus, passa a pertencer à família do Senhor. Nós vemos um outro ponto importantíssimo que foi lido aqui no versículo 20, que ele fala do fundamento dos apóstolos. Ele diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Jesus, a pedra angular. Irmãos, a regra de fé e conduta para a igreja não é a minha palavra, não é a palavra de homem algum. A regra de fé e conduta para a igreja é a palavra de Deus. Se eu quero ouvir Deus falar, eu leio minha Bíblia, eu estudo a minha palavra, é Deus falando comigo. Alguém poderia dizer: eu queria ouvir Jesus falar. A gente lê o Evangelho, a gente lê a palavra de Deus, Jesus está falando conosco. Eu queria ver um apóstolo falar. A gente pode ler, por exemplo, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, as cartas de João. Está um apóstolo falando conosco, mas falando a palavra inspirada por Deus. Porque no Antigo Testamento, quando um profeta falava, a palavra dele era autorizada por Deus. Então, ela tinha um cunho canônico. E por ser inspirada, ela pode ser escrita. No Novo Testamento, nós temos as palavras que foram escritas pelos apóstolos que estão nas Escrituras. E as Escrituras se fecharam. Hoje, ninguém mais pode falar algo e acrescentar na palavra. Então, a regra de fé e conduta é a palavra de Deus. A pedra angular é Jesus, pois ele estabeleceu o fundamento.
Jesus veio a esse mundo, pregou o evangelho, deixou o evangelho, os apóstolos receberam inspiração de Deus e mostraram para a igreja tudo que é necessário à igreja. Então, eu coloquei uma figura que mostra que um edifício, uma parede sendo levantada e uma coluna. Na coluna está o nome Jesus. Então, as colunas na construção civil, na engenharia civil, as colunas dão sustentação à obra. Nós temos os alicerces e temos as colunas. Então, nós vemos Jesus aqui como fundamento. Nós vemos Jesus aqui como, nós falamos, né, a pedra angular que ele dá sustentação para essas paredes. E a própria base, também o fundamento é Jesus Cristo. Aí nós entraremos em outra parte da palavra de Deus. Então a igreja é fundamentada em Cristo Jesus. Os apóstolos escreveram tudo aquilo que foi inspirado pelo Senhor. E nós temos Jesus como base. Jesus é a pedra angular, a pedra fundamental do evangelho. Então, para hoje, qualquer um de nós, a regra de fé e conduta é a palavra de Deus. Como nós temos aqui vindo da reforma protestante, vou citar 3 solas: sola fidia, que é só a fé, só a graça e só a palavra, sola escritura. Então, para nós cristãos é definido, não precisamos de nada mais além do que a palavra de Deus. Como eu já repeti várias vezes, a palavra de Deus é nossa regra de fé e conduta. O outro ponto que nós vemos aqui é santuário dedicado ao Senhor. Irmãos, a Bíblia diz que cada um de nós somos uma pedrinha em Cristo Jesus. O apóstolo Pedro, em sua carta, ele fala da igreja, e no versículo 20, 1 Pedro 2,5, nós lemos: também nós mesmos, como pedras que vivem, aliás, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Hoje nós somos santuários do Senhor, somos habitação do Espírito, como nós vemos aqui no versículo 22. Nós fizemos a leitura, que ele diz que no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós vemos aqui em 1 Coríntios 6,19, que diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Hoje nós pertencemos ao Senhor. Quando alguém recebe Jesus como Senhor e Salvador, ele é selado com o Espírito, que em Efésios, no capítulo de número 1, é dito isso. A pessoa ouve o evangelho da salvação, e a partir disso, então, quando ela ouve, se arrepende, crê em Jesus, o Espírito habita nela, e ela passa a ter o selo do Senhor. Esse selo significa de que todo aquele que creu em Jesus, que recebeu o Espírito Santo, ele é propriedade de Deus. No texto está escrito assim, versículo 13, Efésios 1,13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, nós podemos ver que, como cristãos, nós fomos feitos filhos de Deus, somos parte da família de Deus. A nossa regra de fé e conduta é a palavra de apóstolos e profetas, ou seja, a leitura do Antigo Testamento que aponta para Cristo, as palavras dos profetas do Antigo Testamento que apontam para Cristo, e o fundamento dos apóstolos que está no Novo Testamento. Vemos que Cristo é a pedra angular, que hoje nós somos santuários de Deus, somos pedras que fazem parte do edifício, que é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus, e somos a habitação do Espírito Santo de Deus. Então, com isso, todas as barreiras foram rompidas porque pertencemos a Deus. Então, a síntese do tópico 3 é: a igreja, a família de Deus,
edifício santo e templo do Espírito Santo, tem como regra de fé e conduta a palavra inspirada do Senhor, que é a Bíblia. Então, temos livre acesso a Deus, pertencemos ao Senhor e podemos fazer coisas que são extremamente agradáveis a Deus. Agora, a partir disso, irmãos, nós queremos trazer a aplicação. Porque se nós somos servos de Deus, nós estávamos perdidos, sem Deus e sem esperança, mas um dia fomos reconciliados por Jesus, incluídos na família de Deus, a gente pode pensar como isso se aplica à minha vida e como isso contribui para eliminar causas da desunião. Pois bem, então nós elencamos alguns pontos. Colocamos que uma figura mostrando que a igreja é o corpo de Cristo, e assim como Jesus derrubou as barreiras que separavam judeus e gentios, o cristão deve saber que a desunião representa a obra da carne e destrui a comunhão. Então, em Gálatas 5, 19 e 20, nós fazemos a seguinte leitura. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções. Eu marquei aqui 4 pontos só nesse versículo, que tem outro que mostra ainda as obras da carne. A Bíblia diz que quem anda nas obras da carne não vai herdar o reino de Deus. E tem 4 obras da carne que levam à desunião, que levam à quebra da harmonia, que quebram a comunhão com Deus, que destrói a unidade da igreja. São elas, então, inimizades. Existem diversas causas de inimizades, só que elas devem ser rompidas e só são rompidas quando existe um perdão autêntico, nascido de um coração que ama ao Senhor, que ama a palavra de Deus. Existem as porfias. Porfia significa luta por poder. É um querendo ser maior do que o outro, é um querendo ter o comando de tudo. A Bíblia diz que os discípulos de Cristo estavam disputando quem queria ser o maior, acerca de quem deveria ser o maior. Só que Jesus chega para eles e diz que aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, que seja servo de todos. E Jesus completa a frase no Evangelho dizendo o seguinte: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então o próprio Filho de Deus é o exemplo do servo, do diácono. A palavra diácono, ela mostra a figura de um garçom com uma bandeja na mão, servindo aos outros. Então, ao invés de querer lutar para ver quem é o maior, ou disputar por poder, que cada um de nós possamos agir como servos de Deus, como aqueles que servem aos outros. Também a Bíblia diz que cada um deve considerar o próximo superior a si mesmo. Então, é uma maneira da gente andar em humildade diante da presença de Deus. Depois, a outra palavra são as discórdias, que são guerras sem fim, que nunca se chegam ao mesmo parecer. E a Bíblia diz que os cristãos devem andar no mesmo parecer. Então isso deve ser rompido. Depois nós vemos as dissensões e as facções que vão no mesmo caminho. Então isso não convém. Como nós vimos que Cristo rompeu com as barreiras que separavam judeus e gentios, que Cristo destruiu essas inimizades, então que no meio dos servos do Senhor não exista isso, que antes vivamos como pessoas que foram reconciliadas com Deus, e por termos sido reconciliados com o Senhor, que possamos amar o nosso próximo, nós vemos que possamos amar a Deus, que possamos vencer as inimizades, que possamos superar tudo que causa intriga, e que não venhamos disputar poder, porque é tudo aquilo que tem que chegar na mão de um cristão, Deus vai fazer do jeito dele. Então essas barreiras precisam ser rompidas. Nós vemos os problemas relacionais.
e nesses problemas de relacionamento eles têm que ser tratados de uma forma carinhosa. Em Mateus 5,9, Jesus diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, como filhos de Deus, nós não jogamos gasolina no fogo, nós temos que jogar água. Precisamos pacificar as situações. Então, precisamos resolver as situações de uma forma muito sábia. Tem um livro que se chama Alma Nua, onde duas irmãs viviam em intriga uma com a outra. E o pastor fez a visita a essas irmãs uma vez, aí comeu um bolinho, comentou sobre outra irmã que fazia uma coisa boa, lembrou a coisa boa que a outra fazia. Ele não entrou no mérito das duas. Aí a primeira irmã falou assim: olha, realmente aquela irmã faz, o que ela faz é maravilhoso. Depois ele visitou outra irmã, conversou com ela e lembrou da outra e falou: olha, eu tive visitando a irmã fulana de tal e ela disse que o que você faz é maravilhoso. Aí ela disse: os bolinhos dela são maravilhosos. Aí numa outra ocasião que ele encontrou a irmã que fazia os bolinhos, ele falou: aquela irmã disse que seus bolinhos são maravilhosos. Irmãos, o pastor lá, ele não jogou água na fogueira, não jogou gasolina na fogueira, ele agiu como um pacificador. Aí um dia no culto, que as irmãs quando entravam na igreja, cada uma ia para um lado, num culto, depois que o pastor agiu assim, de uma forma sábia, as duas se viram, se aproximaram uma da outra, já chorando, e falaram: me perdoa, você faz coisas maravilhosas. A outra: os seus bolinhos são maravilhosos. E a amizade foi restaurada ali dentro. Então, uma barreira de separação entre aquelas irmãs foi rompida. Então, nós precisamos também lembrar que, em termos de igreja, Jesus não quer barreiras de separação, como eu já falei, né? O exemplo que nós pegamos do texto foi judeus e gentios, onde existe um muro entre os dois. Jesus quer a unidade da igreja, é o ponto 3 aqui, olha. E nós vemos em João 17, versículos 20 e 21, que diz: não rogo somente por estes, ou seja, pelos apóstolos onde Jesus estava. Essa aqui é a oração dominical, a oração que Jesus fez antes de ir para a cruz. Então ele estava reunido com os apóstolos, faz uma oração a Deus e diz: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, como tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então Jesus roga pela unidade da igreja, tanto dos apóstolos no passado, e ele já olha para o futuro, sabendo que por meio do evangelho a palavra haveria de chegar a todos. Então, a vontade de Jesus é a unidade. Aqui, Salmo 133, 1 diz: ó, quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. Então, barreiras de separação têm que ser quebradas. Que em Cristo possamos buscar ter o mesmo parecer. Só que não adianta nada a gente falar tudo isso se não deixar o nosso coração se encher do amor que vem de Deus. O amor de Deus é derramado no coração do cristão pela ação do Espírito Santo. Quanto mais a gente faz coisas que envolvem brigas, porfias, inimizades, a gente entristece o Espírito de Deus. Por outro lado, quando buscamos agir como pacificadores, quando expressamos o amor ao próximo, nós estamos fazendo aquilo que é agradável ao Senhor. Então, aqui no item 4 da aplicação, nós temos o texto que diz aqui, Efésios 5, versículo 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então aqui ele coloca: sede imitadores de Deus, porque Deus é amor. Como filhos amados, porque nós já fazemos parte da família de Deus, as barreiras foram rompidas. Em seguida ele coloca: andai em amor, ou seja, é uma vida constante, é uma jornada, é uma caminhada no amor que vem de Cristo. E ele coloca: como Cristo também nos amou. Então é um amor altruísta, é um amor sacrificial. Então, quando a pessoa busca andar em amor, ela rompe com barreiras.
E quando ela rompe com essas barreiras, é um testemunho dentro da igreja, pode ser um testemunho fora da igreja, para alcançar aqueles que estão separados de Deus, que ainda estão sem Jesus, que ainda estão sem esperança. Até a pregação do evangelho, ela não é impositiva. É a transmissão da mensagem que vem das escrituras sagradas àqueles que não conhecem a Deus, mas de uma forma amorosa, sabendo que alguém pode ser resgatado para o Senhor, da mesma forma dentro da igreja, não é? Então, o tópico 6, que eu falo, que está escrito aqui, pregar o evangelho, está em Marcos 16, 15, ele diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então essa pregação do evangelho, ela envolve amor ao próximo, envolve o conhecimento da palavra de Deus, que é o que está no item 7, pois a palavra de Deus é a nossa regra de fé e conduta, como nós já fizemos a leitura aqui em Efésios 2:20, que diz, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Quando nós vamos anunciar o evangelho, nós sabemos que barreiras vão ser rompidas, pessoas que estão aprisionadas nas mãos do maligno, que estão no reino das trevas, vão ser libertas para servir ao Senhor. Só que nessa pregação do evangelho, eu não vou pregar a obra do Roberto, nem da Marli, nem do Roniel, nem da Eliara, nem da Iara, estou usando nomes, né? Nem do Francimar, não. Nós vamos pregar a palavra de Jesus Cristo. Então, para que barreiras sejam quebradas no meio do povo de Deus, é necessário ter a palavra de Deus como regra de fé e conduta. Para pregar a palavra, aqueles que não conhecem a Deus, para que as barreiras que existem entre eles sejam rompidas. Precisamos ter a palavra de Deus como regra de fé e conduta. E assim nós podemos agradar a Deus, fazer a obra do Senhor de uma forma saudável, de uma forma pura, de uma forma realmente agradável ao Senhor. Então, eu encerro aqui essas palavras, que todas as barreiras sejam rompidas, irmãos, pelo poder de Deus, sejam barreiras internas, de relacionamento em meio à igreja, porque, infelizmente, esse fato pode ocorrer, não é vontade de Deus, mas o remédio do Senhor é a palavra de Deus, é o perdão, é o andar em amor, e também podemos, com o auxílio do Espírito Santo, anunciar essa palavra de Deus aos de fora, para que a barreira, a separação que existe entre eles e Deus seja rompidas, e essas pessoas se tornem filhas de Deus, possam fazer parte da igreja do Senhor e serem concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo possa falar cada vez mais profundamente aos corações de todos os servos do Senhor. Um abração a todos e até a próxima.